Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para honra e glória do nosso Pai, daremos continuidade à leitura do livro de Levítico, capítulo 7, versículo 28, ao capítulo 9, versículo 6. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31, ao capítulo 4, versículo 25. Livro de Salmos, capítulo 37, versículos 12 ao 26. E Provérbios, capítulo 10, versículo 5. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção no estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas tuas graças derramadas. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos pecadores, errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê direção nesse estudo, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que essa leitura sirva para aproximar a nossa vida à tua presença, ao centro da tua vontade para nós. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Levítico, capítulo 7, versículo 28 ao capítulo 9, versículo 6. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da congregação e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. O Senhor disse a Moisés: Leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à parte da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse, e fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que lavasse com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. Cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com este cinto. Depois, colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e que pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés.
Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Fez então chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o seu dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar, ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto pôs pães sem fermento que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor havia ordenado. Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: Cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante os 7 dias.
Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas essas coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele, e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Pegue um bezerro para oferta do pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: Tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeitos como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado, diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao capítulo 4, versículo 25. Nisto, chegaram a mãe e os filhos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram: Olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e mãe. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, com os 12, começaram a fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração.
Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeadores entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocado debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 12 ao versículo 26. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor o sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 5. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia de leitura. Amanhã seguiremos com Levítico, Marcos, Salmos e Provérbios. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Se você perdeu algum episódio, vai lá na playlist aqui no canal. Terá todos os capítulos por ordem cronológica. Irmãos amados, e se vocês sentirem no coração de plantar uma semente no meu ministério, eu vou deixar aqui a chave Pix para que vocês possam contribuir, nos apoiar aqui no canal nesse final de ano. Nós nos vemos amanhã para a próxima leitura. Um beijo e que Deus os abençoe.